Olá, internauta da TV Anesp, você que sempre nos acompanha discutindo políticas públicas no Brasil. Agora, hoje estamos dando continuidade à nossa série de programas sobre meritocracia. O que é isso, afinal de contas? O que é a meritocracia? Por que ela surgiu? Onde ela se aplica na sociedade moderna? Tudo isso nós estamos discutindo nesses programas com professores especializados nessa área, que já publicaram livros e que produzem conhecimento na área de meritocracia no Brasil. E hoje nós vamos conversar com o professor Marcelino Tadeu de Assis. Ele é graduado, pós-graduado em administração, com mestrado em desenvolvimento empresarial e autor de 5 livros no campo da gestão, incluindo este aqui, Meritocracia. Igualitária e justa ou injusta, mas desejável. Desafios e oportunidades da meritocracia na gestão do capital humano. E é o tema de hoje. Professor Marcelino, muito obrigado por estar aqui com a gente na TV Anesp. Eu agradeço, Alex. Sei. O senhor escreveu aqui um livro sobre meritocracia, entrevistou aí vários gestores no setor privado e no setor público. Em linhas gerais, como foi a sua pesquisa aqui no livro? Bom, o que a gente tentou mostrar primeiramente é fazer uma retrospectiva histórica desde o surgimento da palavra meritocracia em 1958, num livro de um autor, de um sociólogo chamado Michael Young. Essa palavra foi cunhada nesse momento. E eu tentei fazer uma retrospectiva histórica desse momento até os dias de hoje. E pegando, inclusive, uma linha de raciocínio do próprio autor. O próprio autor suspeita que essa palavra tornou-se popular em vários cantos do mundo por um determinado fenômeno, por uma necessidade de se retirar palavras ou retirar situações ligadas a nepotismo, algum tipo de herança de poder, herança de mando, herança de comando de uma determinada sociedade. Então, a primeira parte faz essa grande retrospectiva. Uma segunda parte explora 2 palavras que estão usualmente presentes no discurso da meritocracia, que é recompensar e é reconhecer. Então, um capítulo que eu me dedico a esse assunto e tento compreender as igualdades ou diferenças que essas palavras trazem e o desafio que as diferenças possuem no campo da gestão de pessoas. Recompensar tem um conjunto de desafios, reconhecer tem um outro grupo de desafios. Na terceira parte do livro, eu exploro uma pesquisa com executivos que atuam no campo da gestão de pessoas, predominantemente na área privada, mas são também 3 outros executivos de instituições públicas que discutem comigo também o tema. A minha ideia inicial era dividir essas percepções, mas as percepções são tão comuns, independentemente de ser a área pública ou não, que eu nem faço essa divisão. No 4º capítulo, eu tento uma conclusão e é uma conclusão provavelmente parcialmente, é uma conclusão parcial, é uma conclusão temporária, na medida em que esse termo é dinâmico e vem sendo aperfeiçoado, ou trabalhado, ou analisado por diferentes ângulos. Então, a pesquisa trabalha nessas 4 perspectivas. Uma visão histórica, recompensar e reconhecer, a visão de executivos e uma conclusão que amarro essas questões todas. Então, o que o capítulo 3 do livro tenta mostrar é exatamente a diferente percepção do que seja meritocracia. Esse é um ponto bastante interessante. Nós apresentávamos agora recentemente na Firjan uma reflexão, um debate sobre o tema, e eu mostrei, por exemplo, um caso onde remunerar pelo desempenho, que nas empresas privadas vulgarmente é chamado de aumento salarial por mérito ou remuneração baseada no desempenho individual, vamos encontrar empresas para as quais essa abordagem ou esse programa ou essa alternativa de remuneração é parte de um grande guarda-chuva chamado meritocracia. E a razão é porque o indivíduo coloca ali o seu conhecimento, as suas habilidades, as suas atitudes, ele coloca ali o seu saber fazer, o seu querer fazer, o seu poder fazer e tenta dar o melhor de si, e alguém olha, percebe o indivíduo dando o melhor de si e fazer algum tipo de reajuste ou pensar no salário dele ou repensar no salário daquele indivíduo é algo meritocrático para aquela organização. Essa mesma prática, com essa mesma dinâmica, em outra organização, pode ser olhada por uma outra perspectiva. Uma delas, por exemplo, é de que essa concessão de aumento depende de verba, depende de orçamento, depende da posição que o salário do indivíduo esteja numa determinada faixa salarial, depende de um determinado período de tempo, depende do que seja prioridade para aquela empresa.
Traduzindo, se a verba é muito pequena, a verba de correção de salários em função do desempenho, particularmente no mundo privado, que tem, às vezes, mais limites mais claramente definidos, é possível que a prioridade não seja daquela pessoa, seja de uma outra pessoa. Ou então uma pessoa faz um desempenho excepcional, mas o salário dela já está numa posição mais avançada da faixa salarial dela. Então, por essa razão, ela não será contemplada por isso, porque a colocaria, provavelmente, acima do máximo daquela faixa de salários. Então, essas variáveis fazem com que a empresa, determinada empresa, não considere essa abordagem como meritocrática, na medida em que a empresa decide se eu quero ou não ter verba, se eu tenho ou não tenho verba, em quem eu vou priorizar e em que condições isso vai ser adotado. Se num ano o resultado não for favorável, se no ano subsequente também não for, é possível que pessoas continuem desenvolvendo e colocando à disposição da empresa um belíssimo desempenho e não necessariamente vão receber algum tipo de reajuste salarial em função do merecimento. Então, esse é um outro ponto. E também nesse particular, você chama a atenção de uma outra questão relevante. A promoção ou a carreira, vamos encontrar algumas organizações para as quais esse movimento, seja lateral ou seja um movimento vertical, representam um ato meritocrático. Reconhecer o desempenho de alguém, reconhecer o potencial de alguém e oferecer a esse alguém um outro cargo, oferecer mais oportunidade. Vamos encontrar outras organizações onde isso não seria visto por aquele executivo como algo meritocrático, na medida em que executivos daquela empresa, aquela própria empresa toma decisões baseadas naquilo que ela valoriza, naquilo que o executivo entende como sendo o mais correto, o mais adequado. Promover alguém não necessariamente aquele indivíduo é o que tecnicamente mais domina aquele assunto. É possível que numa combinação de atributos ou uma outra pessoa seja a mais adequada. É possível que o conhecimento técnico seja uma variável e seja uma variável importante, mas provavelmente não é, em todos os momentos, a única variável a ser observada. Não ter esse espírito talvez impeça, iniba ou crie dificuldade para ser guindada aquela pessoa a uma posição de liderança. Agora, também se muda o gestor que está acima desse indivíduo, é possível que alguns valores, que algumas percepções se modifiquem. Ou é possível que aquele indivíduo que no primeiro momento não demonstrava essa aptidão para comandar pessoas, sob uma outra batuta, ele de repente se sente mais confortável. Se nós quiséssemos fazer uma analogia com o que acontece no futebol, aquele jogador que tem um grande potencial, mas não se desenvolve num determinado clube, ou aquele que é craque no seu clube e na seleção não se desenvolve, num outro ambiente é possível que ele mostre mais do que está mostrando ali. O X da questão, que eu acho que é bastante significativo ser colocado, é que executivos de uma determinada empresa podem entender que a promoção é um ato, é uma ação que depende muito do indivíduo envolvido, e pode entender também que é uma ação que depende muito dos que julgam, muito daqueles que tomam decisões. Bom, e aí é um outro ponto igualmente relevante nesse tipo de julgamento. Nós vamos encontrar alguns casos, por exemplo, onde aquele que mais alcança as suas metas não necessariamente é o que mais se esforçou para buscar aquelas metas. Existem variáveis que às vezes não estão sob o controle do indivíduo, e são aquelas variáveis que não estão sob o controle dele. Vamos imaginar que quebre um concorrente agora. Se a minha meta dependia de alguma ação com o mercado e eu tenho agora menos um concorrente, é possível que a minha vida seja muito mais facilitada. Se existe uma política do governo que cria restrições para um negócio e eu cheguei muito próximo da minha meta, é possível que o meu esforço ou o valor que eu agreguei tenha sido maior do que o valor colocado por outra pessoa. O que eu quero dizer é que diferentes são os ângulos, diferentes são os olhares, diferentes são as perspectivas a serem consideradas. E o que eu considero relevante nesse debate é que o gestor não pode abrir mão, principalmente na área privada, do seu poder, do seu direito, do seu dever de tomar decisão e de arcar com as decisões que toma. Porque em muitos casos ele sequer poderá compartilhar todos os critérios que foram utilizados para tomar uma decisão sobre A e não tomar uma decisão sobre B. Então, isso é uma reflexão importante que você também nos traz aqui.
A subjetividade é parte do processo de gestão de pessoas. A decisão sobre o nosso olhar sobre quem teve um desempenho melhor, em grande medida, em grande escala, considera a visão que a gente tem sobre o que seja melhor, sobre a maneira como a gente gostaria que alguém fizesse um determinado trabalho, a maneira como a gente gostaria que alguém se comportasse diante de uma determinada situação. Então, a subjetividade é parte dessa discussão. E o gestor, entre os elementos que ele vai se utilizar para tomar decisões, tem um pouco desse olhar dele. Tem um pouco do valor, desse conjunto de crenças, costumes e valores que ele tem, e isso guia muito a ação dele. O que eu acho que é relevante é que, se as decisões, ou se parte importante das decisões tem relação, ou tem a subjetividade como um dos seus elementos, que não se retire do gestor, do comandante daquele grupo, do presidente, do vice-presidente, daquelas pessoas, daquelas autoridades sobre aquele assunto, o seu poder, às vezes, discricionário de optar por A e por B, considerando que, às vezes, A e B são igualmente capazes de ocupar uma determinada posição. O que ele não poderia, o que ele não deveria, sob o meu ponto de vista, é colocar na conta do que não foi escolhido e usar o argumento da meritocracia para colocar no colo daquele que não foi escolhido exatamente o motivo dele não ter sido escolhido foi ele. Na realidade, nós, quando optamos por demitir alguém, por desligar alguém, por exonerar eventualmente alguém, em grande medida tem o olhar de quem está tomando a decisão. E esse olhar não pode ser retirado. Um outro ponto que você coloca você disse assim, não se pode questionar 100 metros rasos, o que chegou primeiro realmente é o primeiro que venceu. E aí você traz uma discussão grande sobre o que é recompensa e do que é reconhecimento. Um dos capítulos do livro tenta provocar exatamente uma reflexão sobre a diferença entre recompensar e reconhecer e o desafio que essa diferença traz. Então, quando nós estamos diante de uma recompensa, estamos diante de uma relação de troca. Eu, gestor, concedo uma meta e ofereço algo em troca. Alguém me traz o resultado proveniente daquela meta e eu dou, então, aquilo que eu, gestor, disse que daria em troca daquele resultado. Ou seja, se existe uma comissão pela venda, vendeu, ganhou, não vendeu, não ganhou, e não cabe justificar que estava chovendo ou que houve muitos feriados ou algo que o valha. Se essa justificativa existe, é para o próprio indivíduo e dele para ele mesmo. Então, quando nós estamos diante de uma recompensa, e você deu o exemplo clássico de uma recompensa, alguém vai ganhar o troféu, vai ganhar a medalha, vai ganhar o cheque, se ele for o primeiro a chegar numa corrida de 100 metros rasos. Não há o que discutir nenhuma outra variável, em princípio, em princípio. Claro que temos um caso, doping, inclusive, a questão do doping, de alguém perceber o doping, ou dele ser impedido em maratonas. Há alguns casos clássicos de alguém que foi segurado em algum momento já próximo do fim. Mas vencidas essas situações, trata-se de uma recompensa, um mecanismo que se dá a alguém em troca de alguma coisa. Então vamos encontrar bonificações em algumas organizações que é exatamente assim. A empresa fez os seus resultados, concede-se às pessoas um determinado valor. A empresa não fez, não se considera. Agora, quando a gente vai para o mundo do reconhecimento, as reflexões são naturalmente mais complexas, porque o reconhecimento parte de julgamento. O reconhecimento parte da decisão que alguém toma sobre outras pessoas. Então, se a promoção, por exemplo, no mundo privado e no mundo público, a promoção depende de que alguém julgue que alguém está mais capacitado a ocupar esta ou aquela posição. Mesmo que coloquemos no quadro de aviso ou no edital posição, uma posição em aberto, em algum momento variáveis subjetivas vão ser consideradas. Quer numa entrevista, quer numa prova de aula, quer no julgamento de algum título, às vezes a própria produção dos requisitos da vaga já nos leva ao perfil do indivíduo que a gente quer e, em muitos casos, já nos traz à cabeça o profissional que nós gostaríamos que ocupasse aquela posição. Então, existem situações onde o requisito já determina que a única pessoa que atende a essas condições é o A e não é o B. Mas, de qualquer maneira, quando nós estamos num caso de reconhecimento, podemos ou não fazer, ou podemos optar por A, ou podemos optar por C, alguém tomará uma decisão. E essa decisão é igualmente difícil de ser tomada.
e, mais uma vez, usar a palavra ou a ideia de meritocracia para justificar ao que não recebeu, ele não recebeu e a culpa é exatamente dele, claro, podemos mostrar que aquele indivíduo poderia ter feito um trabalho melhor, poderíamos ajudá-lo a fazer um trabalho melhor, podemos dar a ele mais feedbacks até em períodos mais curtos do que fizemos até então. Mas não podemos negar que parte da decisão foi tomada por uma variável que nem sempre o indivíduo tinha controle sobre ela. Tem até algumas imagens, e o livro traz uma imagem aí, uma imagem famosa. Tá em que página é uma aqui? É uma imagem clássica, eu não saberia te dizer exatamente em que página está, mas do pessoal... talvez esteja no início, onde existe um processo seletivo e ganha aquele que subir numa árvore mais rapidamente. Então os candidatos são um elefante, uma foca, uma zebra, um passarinho. Então existem vários candidatos àquela vaga e, segundo a regra do jogo, passará no teste ou no processo seletivo o indivíduo que... um daqueles animais que mais rapidamente subir na árvore. Tem ali um passarinho, uma foca, e, obviamente, pessoas com, às vezes, talentos diferentes, possibilidades diferentes, terão ou percorrerão caminhos diferentes, tempos diferentes, para chegarem no mesmo lugar, como você muito corretamente coloca. Ou seja, então, a decisão sobre um perfil de uma vaga, a decisão sobre o processo seletivo que vai ser criada, a decisão sobre quem pode tomar decisão e o que esse indivíduo levará em consideração para tomar decisão, já pressupõe uma escolha. Quando alguém escolhe para remunerar alguém ou para oferecer a alguém alguma oportunidade, escolhe o critério A ou o critério B, ele já tem na sua visão. Há até um estudo que mostra que a decisão de premiar alguém nasce... A decisão de premiar alguém ou os critérios que vão ser utilizados para premiar alguém são posteriores à decisão sobre quem eu gostaria que fosse premiado. Então, segundo esse estudo, eu visualizo o que eu entendi como sendo o padrão, como sendo o perfil mais adequado. Às vezes até eu olho para alguém e digo, poxa, esse alguém é que eu acho que deveria ser premiado. E aí essa imagem, às vezes até não muito clara para o próprio indivíduo, às vezes inconscientemente surge um padrão na sua mente e é esse padrão que acaba decidindo sobre os fatores ou os critérios que ele vai utilizar. Se ele está numa fábrica e ele imagina que um fulano de tal é um ótimo operário, é possível que ele pense inicialmente de que o melhor operário é aquele que chega sempre no horário. Até que aquele indivíduo que para ele é o padrão não chega no horário num determinado momento. E aí esse critério intuitivamente começa a ser repensado, porque por aquele critério, aquele indivíduo talvez não fosse ali contemplado com alguma coisa. Então você imagina o cuidado, a discussão, essa preocupação com critérios é tão grande que deve-se evitar que o critério nasça depois que alguém já tem na cabeça o indivíduo que deveria ser contemplado. E você chama atenção sobre o subtítulo do livro, Igualitária e Justa ou Injusta mais Desejável. E alguém poderia imaginar que eu só ofereço ao leitor essas duas possibilidades. Ou ela é igualitária e por si só ela é justa, ou ela é injusta, mas é preferível tê-la, é preferível ter uma discussão, um ambiente que predominantemente discute critérios, que predominantemente questiona as decisões que são tomadas. Eu acompanho balanços sociais de várias empresas e algumas organizações colocam lá o salário médio de mulheres e o salário médio de homens. A hora que uma organização se propõe a dar visibilidade a esse tipo de indicador, ela começa a externalizar algumas preocupações que ela tem. Ou quando ela começa a dizer quantos diretores são do gênero masculino e quantos são do feminino, ela também tem uma preocupação de externalizar um pouco mais sobre até se forçar ou forçar os seus gestores a tomarem decisões mais pensadas, mais equilibradas. Porque se a gente for pegar algumas pesquisas, por exemplo, uma última pesquisa realizada em 2011 sobre preferência por gênero de chefe, na Universidade de Nova York, é uma pesquisa que meio que é comparada a uma outra pesquisa realizada em 1953 pelo Gallup, mostra o seguinte, que 75% em 1953 preferiam um chefe e preferiam chefes do gênero masculino.
Se nós sairmos de 1953 e caminharmos por ano de 2011, 52% das pessoas continuam preferindo chefes, e chefes predominantemente do gênero masculino. E veja, e essas pessoas tenderão a reproduzir aquilo que entendem que é a visão prevalente daquele ambiente. E essa é uma dificuldade grande, porque a tomada de critérios, às vezes, olhando por um único ângulo, cria uma dificuldade para se colocar no jogo outras pessoas que não sejam as pessoas comumente inseridas naquele grupo, naquele mesmo elemento. Um estudo de caso realizado agora recentemente mostra que uma determinada empresa acabou contratando pessoas de uma boa universidade no estado de São Paulo, e esses executivos foram contratados dessa mesma universidade, acabam tendo um critério, uma única fonte para contratar pessoas, que é pessoas provenientes daquela única universidade. Isso certamente tem vantagens enormes no processo seletivo. Então você vê, nós temos uma grande empresa que fica no sul do país, em parceria com a PUC, que decidiu, por exemplo, que numa determinada área de tecnologia é mandatório que se tenha pessoas com diferentes habilidades, com diferentes possibilidades, com diferentes visões sobre a vida. Então, não se pode ter naquela organização pessoas iguais. Então, vamos ter um cadeirante, alguém que não tem o braço, alguém que não enxerga bem dessa maneira, pessoas com diferentes orientações sexuais ou orientações de gênero. E o que aquela empresa quer, ao discutir tecnologia, é ter ali pessoas que, porque são muito diferentes ou porque são diferentes, podem enxergar muito mais oportunidades no mercado do que se aquelas pessoas fossem rigorosamente iguais. Tem uma empresa também em São Paulo, uma empresa bastante conhecida em São Paulo, que contratou uma consultoria para fazer inserção de negros no ambiente de trabalho. E aí a primeira regra é o seguinte: se eu quero contratar estagiários de uma determinada faixa etária, de 23, de 24 anos, eu provavelmente não vou contratar estagiários negros, é o que esse estudo mostrou. Então, se uma empresa quer, não, eu abro portas para... Eu não estou preocupado se são negros, brancos, pardos, índios. Vamos imaginar que ela diga isso. Mas se fixa uma idade no seu processo seletivo, de maneira explícita ou não, que tem uma idade desejável de 23, 24 anos, provavelmente, segundo esse estudo lá, não virão estagiários negros. Então, precisa aumentar a faixa etária da contratação de um estagiário para eu, empresa, de maneira honesta, ter estagiários, por exemplo, negros. Essa mesma empresa mostrou que existem outras variáveis. Por exemplo, se eu exigir inglês fluente para esse indivíduo com 23, 24 anos e desejar negros, essa empresa de São Paulo não vai ter negros trabalhando no seu quadro. Então, isso nós poderíamos chamar de uma ação afirmativa. Quer dizer, uma ação dessa não é para segregar. Ao contrário, é para incluir, não é para excluir. É para colocar dentro pessoas que, por uma combinação de razões, estão fora do jogo. E não tem nenhuma razão técnica, profissional, operacional, humana, que justifique não incluir determinadas pessoas. E se nós voltarmos aí ao início do século passado, quando o futebol surgiu e se profissionalizou aqui no Brasil, quem jogava o futebol era o indivíduo que era sócio de um clube. Então, o indivíduo que era sócio de um clube e prevalentemente branco, porque o negro era excluído do clube, quem defendia o clube era um branco. E o branco defendia e não ganhava dinheiro por isso, porque ele tinha o orgulho de defender o clube do qual ele era sócio. Em algum momento se percebe que negros poderiam jogar igual ou melhores, mas que não poderiam ser sócios do mesmo clube. Então, o que é que se fez naquele momento? Se contratou com carteira assinada aquele jogador negro, e a carteira assinada, paradoxalmente, significava um indivíduo menor. O indivíduo maior era um indivíduo sem carteira assinada, com o título de sócio daquele clube, que jogava pelo amor ao clube. Um indivíduo menor era aquele indivíduo que dominava mais, tinha eventualmente muito mais habilidade, mas que, como não era sócio e era negro, ele acabava entrando com uma carteira de trabalho assinada. E, claro, com o tempo, todos ali passaram a ter carteira assinada. Mas se o X da questão eu não estou
colocando nenhum privilégio. O que eu só acho que nós temos, e o livro talvez traga isso, uma oportunidade grande de refletir sobre o que nós temos. Que a gente não se conforme de que há uma prevalência disso aqui e menos daquilo, que isso não seja um conforto, enquanto alguém que pensa no bem público, alguém que olha pela perspectiva do gestor público deveria, com base em números, com base em indicadores, se fazer permanentemente a pergunta: por que é que? Por que é que nós temos mais negros no Exército do que eventualmente na Aeronáutica? Por que é que nós temos raros, eventualmente, generais ou raros comandantes, raríssimos, negros? Por que é que o Joaquim Barbosa tornou-se tão famoso no curto período, eventualmente, que ficou por lá, e era sempre colocado na condição de não existe mais preconceito no Supremo porque temos um negro na Suprema Corte? Que não fiquemos, claro, que são sinais excepcionais, mas que os números possam nos provocar mais reflexões. E é possível que a gente vá, ao retornar, enquanto um gestor público, para trás, ou caminhando para a origem, é possível que encontremos na educação a grande diferença. E tudo o mais será reflexo natural daquela semente colocada lá atrás, chamada educação. E mais do que isso, Alex, também a percepção de executivos que lidam com gestão de pessoas, que é o guarda-chuva dentro do qual uma discussão sobre meritocracia se impõe. Então, a hora que você tem de diferentes executivos de gestão de recursos humanos, percepções também diferentes do que seja, estamos falando de algo que cada um de nós, talvez, tenha uma definição do que seja, e, na prática, tem uma visão muito particular sobre em que situação eu gostaria ou não de aplicar esse ou aquele conceito, em que situação eu não gostaria de fazer valer esse princípio, e sim o meu julgamento, a minha intuição sobre o que seja melhor. Então, na medida em que diferentes pessoas enxergam aquele tema sob diferentes perspectivas, quanto mais se discute esse assunto, quanto mais se coloca na mesa, provavelmente a gente engorda uma reflexão, engorda o conceito, sustenta mais o conceito. Se nós dessemos passos atrás, se nós caminhássemos, o livro faz uma retrospectiva, como eu te falei, de 1958 até os dias de hoje. Em algum momento passa sobre a definição de meritocracia nos dicionários de língua inglesa, por exemplo. Nós pegássemos aqui os dois mais famosos dicionários de língua inglesa, vamos perceber que, para o dicionário, meritocracia é quando se vê naquele gestor que está na posição de comando, merecimento para estar na posição de comando. Então, perceba essa linha de raciocínio. Para dois dicionários importantes de língua inglesa, a meritocracia se dá quando aquele que manda é habilitado para mandar. Se nós olharmos na perspectiva do Brasil, por exemplo, em questões culturais, nós não trouxemos essas definições dessa maneira. Ou seja, nós não discutimos que meritocracia está no topo, que a meritocracia não está se aquele indivíduo que comanda aquela instituição, aquela empresa, é alguém habilitado, capaz de comandar, ou se ele chegou ali através de outros caminhos menos republicanos. Nós não discutimos essa discussão. A discussão nossa é: o operário precisa compreender a meritocracia. Então, veja, os dois principais dicionários e as duas principais definições consideram isso: é aquele que governa e, por ter merecimento, é habilitado, está corretamente colocado numa posição de governar. A gente aqui discute mais a meritocracia para baixo do que a gente discute a meritocracia e os critérios para colocar pessoas em posições maiores nas estruturas. Tanto, eventualmente, no mundo público, como, em vários casos, no mundo privado também. E por hoje, acho que deu aqui o nosso tempo. Muito obrigado pela sua audiência aí, você que assistiu esse programa sobre meritocracia até o final. E esperamos contar de novo com a sua audiência sempre na TV Anesp, a sua TV de políticas públicas.